Irmãos, retomando a nossa série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, estamos caminhando para encerrar a nossa exposição aqui em Efésios, e o Senhor tem nos agraciado com a instrução bendita da sua palavra, e hoje atentaremos para o texto de Efésios capítulo 6, dos versículos 10 até 17. Efésios capítulo 6, versículos de 10 até 17. É esse texto que nós vamos extrair a mensagem do Senhor ao nosso coração. E eu convido que os irmãos leiam e, se possível, como sempre peço, permaneçam com suas Bíblias abertas. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 17. Acharam, irmãos? Amém? Vamos então ler o que nos diz a santa e bendita palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai Santo, é a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E nós Te agradecemos, porque temos a liberdade de lê-la, de estudá-la, de ouvi-la. E mais uma vez, Senhor, fala conosco. Pai amado, não atenta para as limitações do instrumento, e nem tampouco para a nossa carência, a nossa nulidade em perceber o que o Senhor diz, mas que o Teu Espírito fale apesar de nós. E mais uma vez instrua o Teu povo, alimente o Teu rebanho, rebanho de Teu pastoreio. Sê conosco, Pai, em nome de Cristo. Amém. Nós estamos aqui diante do fechamento desta carta, da conclusão de um precioso encaminhamento do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, a uma igreja. É uma carta riquíssima, profundamente teológica. Nós já extraímos grandes verdades aqui ao longo de nossa jornada. Fomos instruídos, confrontados, edificados e por Deus muito abençoados. E agora, na conclusão de tudo isso, ele nos lembra algo muito salutar, importante, que por vezes nós podemos esquecer. Irmãos amados, nós estamos no meio de uma batalha. Nós estamos em guerra. Nós fomos arregimentados para um exército. Algumas canções de nosso inário presbiteriano, por exemplo, trazem, inclusive em sua melodia, o tom de uma marcha militar, porque convida o povo de Deus a marchar debaixo do regimento de Jesus, adiante a jornada da fé. Quando nós fomos salvos por Cristo, isso não implica em sermos postos em uma redoma, em uma estufa, em um cofre, que nada nos acomete. Paulo está lembrando aqueles irmãos que eles não foram chamados a um parque de diversões. Eles não estão num grupo de entretenimento gospel. Eles foram chamados para uma batalha da fé. E se nós estamos em uma batalha, implica que nós temos um inimigo. Significa também que nós precisamos saber como lutar. Nós precisamos das armas corretas. Nós precisamos da instrução devida para esta batalha. A gente tem visto uma infantilidade acometer a igreja brasileira de modo geral.
Muitas vezes parecemos mais como adolescentes emocionados, cantando versos e versos repetidos e repetidos de canções, como um frenesi, um êxtase, e quando saímos dali, somos imaturos e infantis na fé, mas a Bíblia está dizendo que Deus está chamando soldados a pelejar. Homens e mulheres de Deus que entendam que nós estamos numa dura batalha, que o Senhor nos chamou a travar esta batalha, mas não nos deixa sós. Uma canção nos idos dos anos 90, que nós cantávamos: pelo Senhor marchamos sim. E aí o refrão dizia: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. É claro que Paulo está usando aqui de uma analogia. O povo naquela época entendia muito bem. Todos aqueles irmãos, fossem judeus ou gentios, tinham muito claramente em sua mente a figura de um soldado, a importância de um exército. Eles sabiam o que isso significava. Eu e você precisamos entender que Deus nos chamou a uma batalha. Mas de que forma nós batalharemos? Talvez você esteja pensando: mas eu? Sim, você. Deus lhe chamou a lutar, como ali está, revestido de toda a armadura de Deus. Deixe-me dizer ainda algo a propósito de introdução. Você está nessa guerra querendo ou não? Você está nessa batalha gostando você ou não? E a Bíblia diz que só existem dois reinos: o reino de trevas e o reino de luz. Existem aqueles que estão nas trevas, escravizados pelo inimigo, pelo pecado, pelo mundo, e existem aqueles que estão ao lado de Cristo, batalhando a batalha da fé. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos olhos, para que entendamos que fomos arregimentados para um precioso exército, o exército de Jesus Cristo. Somos chamados a lutar essa batalha da fé diante do Senhor. Então, irmãos, aqui no texto, o apóstolo está nos trazendo recomendações, instruções precisas acerca de como eu e você lidamos com essa luta, com essa batalha. E a primeira coisa que aprendemos aqui está no versículo 10. Vamos todos juntos? Quanto... E a primeira verdade que destacamos aqui, que precisamos ter um entendimento claro acerca desta batalha, é que todos quais lutamos, carecemos profundamente da força que vem do Senhor. Eu sei que batalha espiritual é um tema que por vezes gera certo desconforto na igreja. Muita gente criou um monte de exagero, de coisas avessas ou alheias à Escritura, mas é um tema oportuno, verdadeiro, está aqui diante de nós. E nós temos que batalhar, mas que fique muito claro, nós somos, irmãos, derrotados se lutarmos ou seremos em nossa própria força. Me recordo do momento que Jesus disse para Pedro: ah, Simão, Satanás pediu para cirandar você como trigo, mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. Porque em nossa força, em nossa capacidade, sucumbiremos. Mas aqui o texto está dizendo: sede fortalecidos ou fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui o texto original dá um entendimento de alguém que recebe esta ação. Então não é alguém que fortalece em si mesmo, mas alguém que está sendo fortalecido pela boa mão de Deus. Você deve, a partir de agora, começar a orar: Senhor, fortaleça-me para a jornada da fé. Senhor, derrama sobre mim força, capacidade, para que eu consiga avançar em o nome do Senhor. Sede fortalecidos. O Senhor está manifestando a sua graça e dizendo à igreja que a igreja precisa da força, do poder de Deus para avançar. Jesus disse para nós em João 15, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, as nossas canções, o nosso coro, as nossas programações e quaisquer outras coisas que possamos fazer, não nos capacitam a vencer guerra nenhuma, se sobre nós não repousar o poder de Deus. As trevas rirão,
das nossas tentativas carnais de avanço, se nós não estivermos aos pés de Jesus dizendo: Senhor, fortalece-nos, Senhor, lute por nós, Senhor, vá diante do teu povo, Senhor, nos ajude. Muitas vezes nós nos frustramos e somos derrotados porque intentamos lutar na nossa força. E já disse o profeta: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. A nossa força, irmãos, é o Senhor. Somos revestidos do poder que provém dele. É como se Paulo dissesse: eu insisto com vocês que busquem o poder do Senhor, que sejam revestidos na força de seu poder. Vocês bem sabem da onipotência de Deus, das suas obras maravilhosas, de tudo que Ele tem exposto nessa carta. Se eu já disse a vocês a grandeza de Deus, agora busquem esse poder. Lutem no poder do Senhor. Um aspecto ainda neste ponto: se tivéssemos de contar com a nossa força para essa batalha, estaríamos perdidos. Diante de lutas e batalhas que empreendemos em nossa jornada espiritual, jamais devemos considerar o mínimo do nosso mérito, força ou capacidade espiritual. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga, os nossos inimigos já teriam nos devorado. Irmão amado, não seja arrogante, achando que você é melhor do que qualquer um outro. Se não fosse o Senhor, você já teria sucumbido. Diante do primeiro alarido do inimigo, a sua vida não resistiria. Quem está de pé, cuide para que não caia. Seja fortalecido na força do Senhor. A verdade é que nós somos como Pedro, quando o Senhor alertou a ele que Satanás pediu para tomá-lo. Nós seríamos esmagados na primeira luta, se o Senhor não fosse conosco. Guarde essa verdade no seu coração. Nós somos chamados a uma batalha, mas nós não temos força em nós mesmos. Revestimos todos nós do Senhor. Ore por essa igreja, irmãos, para que Deus revista essa igreja com o seu poder. Falta-nos poder de Deus. O apóstolo Paulo diz, ao pregar para a igreja, que ele não foi com um discurso de palavra humana. Ele não foi trazer blá blá blá. Ele pregou o evangelho do poder de Deus, o poder para a salvação, o poder que transforma, que resgata o homem, que muda a vida do ser humano, que a mão dele resgata do monturo, do mais profundo abismo, o poder de Deus. Irmãos, o mundo está cansado de entretenimento, de conversa, de ideologia. Nós precisamos anunciar o poder de Deus, um Deus que transforma, que salva, que liberta. Nós somos presbiterianos, é bem verdade, mas nós cremos no poder de Deus. Nós anunciamos o evangelho do Senhor e dizemos: Deus ainda salva, Deus ainda transforma, Deus ainda muda histórias. Amém, irmãos? Nós somos a testemunha ambulante de que Deus faz isso. Nós não podemos esquecer, eu acho que eu citei isso aqui em algumas das minhas pregações antes da viagem, de que quando Pedro se depara, Pedro e João, com aquele homem que pedia esmola, ele diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Havia virtude de Deus na vida daqueles homens, a graça do Senhor, o poder de Deus estava presente. Nos parece que a igreja hoje está provida de prata e ouro. Não nos falta prata e ouro, mas nos falta poder de Deus, revestivos do Senhor, do seu poder, da sua graça. Isso não é um desconhecido, não é algo místico que alguém inventa. É o poder do Senhor sobre nós. É a sua misericórdia derramada sobre o seu povo. Batalhe as suas lutas no poder de Deus. Se coloque diante do Senhor e suplique a Ele: Senhor, fortaleça a minha vida. Não reclame apenas que você está fraco, porque nós somos fracos. Nós precisamos do poder de Deus para avançar. E a segunda verdade que nós destacamos aqui nesse texto, irmãos, ou que posso destacar, está no versículo 11 e 12, que é o segundo ponto. Vamos no versículo 11 todos juntos? Repare o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu disse isso aqui quando iniciava
essa explicação, nós precisamos entender que há uma batalha, é bem verdade. Se há uma batalha, há um inimigo. Como que nós percebemos isso? Eu gosto de uma expressão que o pastor Hernandes costuma usar quando expõe a respeito de batalha espiritual ou de qualquer aspecto do inimigo, que ele fala o seguinte: Satanás é o nosso inimigo, o diabo o nosso adversário. Pedro diz isso: o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. É bem verdade, o texto diz. Mas o diabo não deve ser superestimado. Não existe aquela ideia medieval de uma briga entre Deus e Satanás. Antigamente, no extinto Orkut, havia aquela imagem para repassar, que era o diabo e Jesus numa queda de braço. Eu não sei se a gente ria daquilo ou lamentava por tamanha ignorância espiritual. Se você acha que Jesus vai vencer, compartilhe. Se você acha que não, só olhe. E o crente ficava com medo, fala assim: se eu não compartilhar, será que Jesus perde a queda de braço? Não, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor destruirá os seus inimigos no sopro da sua boca. Baixou aqui meu mic. No sopro da sua boca. No seu poder, Satanás já sabe o seu fim. A Escritura diz que o diabo, os seus anjos, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e de enxofre. É muito claro. Ele não deve ser superestimado como alguém que está brigando com Deus. Não, irmãos. Ele está submisso ao poder de Deus. Já dizia um reformador que o diabo é como um cão raivoso na coleira de Deus. Entretanto, um outro ponto importante é que nós não devemos subestimar o inimigo. Nós não devemos esquecer que existe um adversário, que existe um inimigo à espreita da nossa vida, olhando o tempo todo para nós, buscando ocasião contra a gente. O tentador se apresentou até para Jesus, o que sobra de nós? O tentador ousou tentar o Filho de Deus. Imagine você, imagine eu. Que o Senhor nos ajude. Ele não deve ser subestimado, superestimado e nem subestimado. Existe um adversário. E o texto também nos dá a indicação aqui, irmãos, que as trevas são organizadas. Olha o texto, irmãos. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, versículo 12, e sim contra principados e potestades. Já dá uma ideia de uma organização, de uma hierarquia. E ele continua dizendo: contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe um empenho das trevas contra os filhos de Deus. Eles se organizam, eles lançam os seus ardis. O texto indica que as batalhas podem acontecer nos flancos, na frente, mas também as ciladas. Estejam firmes contra as ciladas do diabo. Em campos abertos lutamos, mas muitas vezes em lugar que não esperamos estão postas ciladas do inimigo contra nós. Mas nós temos de entender que apesar da espreita, o nosso Deus é poderoso. Não se esqueça disso. A igreja não deve ficar ao tempo todo enfatizando, mas ela não pode esquecer que há um inimigo, que há uma batalha a ser travada e que nós temos que orar por isso. E na autoridade, no poder de Jesus, nós avançamos. Porque o próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Eu não sei se você reparou, mas esse texto significa avanço da igreja e retrocesso do inferno. Os discípulos, quando saem na missão dos 70, ao orar pelas pessoas, a representar e a proclamar a Cristo, eles voltam maravilhados, dizendo: Senhor, até os demônios submetem ao teu nome. E aí o Senhor diz: olha, não se alegrem por isso. Se alegrem muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A igreja precisa ter a autoridade de Jesus sobre as trevas. Há um inimigo, irmãos. Nós precisamos saber que nós lutamos contra um inimigo. E aqui Paulo traz um adendo interessante, a dizer: a nossa luta não é contra carne e sangue. Não se esqueça disso. Muitas vezes, em muitas ocasiões, eu e você já fomos enganados, pensando que os nossos inimigos eram pessoas. Não é incomum que num problema conjugal, o marido comece a experimentar em seu coração uma percepção que a esposa é uma opositora dele. E a esposa começa a olhar para o marido como um inimigo. Irmãos em Cristo, por uma desavença na jornada, na vida, na caminhada, começam a olhar para o outro como um opositor. Nós olhamos até para os homens desse tempo falíveis.
passageiros, voláteis, como inimigos. Não, irmãos. O inimigo sim pode se apropriar, pode usar alguém como um instrumento seu, mas nossa luta não é contra carne e sangue. Quando alguém te afrontar, olhe para aquela pessoa e ore por ela para que o Senhor o alcance com o Evangelho, para que o Senhor a transforme, porque ela não é seu inimigo. O nosso inimigo é espiritual, nós não lutamos contra carne e sangue. Nós não estamos batalhando com armas carnais e nem contra pessoas. Nós lutamos espiritualmente, por isso que nossas batalhas nós não vencemos com estratégias humanas. Nós não gritamos, nós não somos violentos. A maneira que nós mais podemos lutar as nossas batalhas é dobrando os nossos joelhos e nos quebrantando diante de Todo-Poderoso que peleja por nós. É assim que a Bíblia diz. Nós não lutamos contra carne e sangue. Há uma tendência no nosso coração a pensar assim. Não deixe que isso engane o seu coração. O apóstolo está nos lembrando isso, e que estes que estão a lutar contra a igreja dominam este tempo. O príncipe deste século, a Bíblia diz. O Senhor reina sobre tudo e todos, é poderoso, mas lhe foi dado ao reino deste mundo, ao príncipe deste século, essa condução, este engano e tudo o que mais faz. E agora, irmãos, um terceiro aspecto e último aqui, sobre esta batalha e do modo que nós devemos batalhar revestidos da armadura de Deus, é que de fato nós devemos estar revestidos, munidos. Pode passar o próximo, filha, por favor. Com toda a armadura de Deus. No versículo 11 ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E agora no versículo 13, vamos juntos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Alguns sugerem que Paulo estaria nesse momento, por a carta aos Efésios ser uma carta chamada de carta da prisão, por ele estar recluso, ele está escrevendo esta carta olhando para um soldado. Mas não é em absoluto uma descrição daquele soldado, por exemplo. O prisioneiro ficava, via de regra, acorrentado ao soldado. Então aquele soldado não estava empunhando, por exemplo, um escudo. Paulo não estaria pensando em dardos inflamados olhando aquele soldado. A ideia é que o apóstolo Paulo pode sim usar a referência que estava ao seu lado, mas ele faz uma mescla, inclusive com figuras que nós temos no Antigo Testamento, no próprio livro de Isaías. Como era um soldado, como alguém que estava pronto para uma batalha. E ele está lembrando que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. O reformador João Calvino, ao comentar esse texto, ele diz que pode ser que alguns de nós seja negligente em esquecer alguma das partes dessa armadura. Talvez sejamos prontos a colocar a couraça da justiça, mas nos esqueçamos negligentemente do capacete. Empunhemos o escudo, mas ao mesmo tempo esqueçamos da espada. Então a ênfase é, nós precisamos estar todo preparado. Imagine você estar lutando ao lado de alguém numa batalha, eu não sei quantos aqui já serviram o exército, mas a pessoa chega sem a sua arma. Me atrasei, rapaz, não coloquei o coturno. Você está vulnerável. E ele está dizendo, nos revistamos de toda a armadura de Deus para estarmos prontos a esta batalha. E quando ele fala de toda a armadura de Deus, ele diz que uma das primeiras coisas aqui no texto é a seguinte, estáis, pois, versículo 14, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestido-vos com a couraça da justiça. A primeira coisa é um cinturão, cingindo, amarrado com o cinturão da verdade. Firmeza. Há uma indicação, irmãos, que este era a base, o sustentáculo de toda a armadura. Se você não estiver firmado na verdade, você perderá as outras partes da armadura. E o sentido aqui, irmãos, no original é uma sinceridade de mente. Entender que na batalha que nós lutamos não pode haver hipocrisia, fingimento, dualidade, uma vida de mas não é, está lá, mas está cá. Sinceridade de coração, percepção de onde Deus nos chamou.
A verdade, irmãos, é o estandarte da igreja, é aquilo que a nossa mente é cheia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós anunciamos a verdade, o apóstolo Paulo já disse aqui na carta aos Efésios, deixando a mentira, falem todos a verdade uns com os outros. A verdade é a primeira marca, a primeira base. Por quê, irmãos? Porque o diabo é o pai da mentira. E se nós vamos lutar contra ele, nós não podemos usar as suas armas. O nosso Deus é o Deus da verdade. Quando alguns homens tentaram expulsar um demônio, alguém do reino das trevas, de uma pessoa dizendo, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os demônios disseram, nós sabemos quem é Jesus e também quem é Paulo, mas vocês, que autoridade há sobre vocês? Se nós vivermos uma vida de engano e de mentira, nós não temos autoridade para batalhar. O cinto da verdade deve estar na nossa vida, firmando quem somos. Nós não podemos, irmãos, viver na mentira, no engano. O Senhor conhece a gente. Nós não podemos viver uma vida de fingimento, de estar aqui e parecermos cristãos, mas ao sair daqui viver uma vida dúbia, mentirosa, enganosa, cingindo-os com a verdade. E a segunda parte da armadura que ele traz aqui para nós, é que a gente deve se vestir com a couraça da justiça. Talvez ao ler esse texto você deve pensar que tem relação com a justificação, com a justiça que Jesus derramou sobre nós, mas esse não é o sentido do texto exatamente. A ideia aqui é uma integridade, é um sentido ético, é uma mente na verdade e uma conduta íntegra. É uma conduta firme, uma vida irrepreensível. O Senhor nos chama a uma mente verdadeira e em seguida a uma vida devota e santa. Nós temos que lembrar o que Paulo diz aos Tessalonicenses sobre uma couraça de fé e amor. E essa couraça é a base do soldado, protege os seus órgãos vitais. Ele está pronto ali, revestido de toda a verdade, firmado nisso, nessa percepção, nessa conduta, nessa integridade. Um homem ou uma mulher de Deus que não vive uma vida de integridade, já começa perdendo a batalha. Está, na verdade, lutando de forma errada. E a próxima coisa, ou armadura, ou parte que ele diz aqui, está, irmãos, no próximo versículo, versículo 15, veja comigo lá. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós podemos entender essa expressão como tendo calçado os seus pés com a prontidão derivada do Evangelho da paz. Tem esse sentido. Uma vez mais, o crente possui aqui uma arma. Você pode pensar, o que significa esse calçado, essa sandália? O quão importante é? O historiador Flávio Josefo, que foi alguém que registrou muita coisa da igreja primitiva, especialmente, de judeus e cristãos, ele estabelece alguns dados históricos sobre isso. Ele diz, por exemplo, que os soldados romanos tinham nas suas botas ou nos seus calçados cravejados com pregos. Então eles conseguiam firmar na batalha os seus pés. A base da sua luta e da sua conduta diante do exército tinha a ver com os seus calçados. Nós precisamos estar com os pés firmados no Evangelho da verdade, com pés formosos que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, que chama as pessoas ao arrependimento, que prepara a nossa jornada para anunciar o nome de Jesus. É o Evangelho. Pés prontos a anunciar. Um calçado adequado é sinônimo de prontidão. Lembre que quando Deus estabeleceu a Páscoa, Ele disse, cingindo os lombos, o cajado na mão e sandálias nos pés. Prontos a peregrinar. Como estão os nossos pés? Aprumados para a batalha? Calçados no Evangelho da paz, que anuncia a reconciliação de Deus com os homens. O Evangelho que nos chama, como Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E ainda, irmãos, adiante um pouco mais, no versículo 16, vamos juntos. Embraçando
Não teve muita sincronia, mas está valendo. O escudo para que você esteja protegido contra os dardos, as flechas inflamadas do maligno. Você entende o que é isso? Todo mundo aqui já assistiu um filme medieval que mostra aqueles flecheiros ou de cima ou contra o castelo que inflamam as suas flechas no fogo e atiram. Ele está dizendo que nós devemos ter um escudo pronto, esse escudo da fé, para inutilizar essas flechas que o maligno lança contra nós. E que não apenas atingem ao soldado, mas podem fazê-lo queimar. E ele está dizendo, isso era uma ferramenta comum, em que quando aquele escudo poderia ser imerso em betume ou alguma outra coisa, que as flechas ao baterem, elas simplesmente não pegariam fogo. Irmãos, Satanás tem uma aljava cheia de flechas contra nós. Ao tempo todo, ele tenta lançar os seus dardos inflamados contra a nossa vida. Nós precisamos estar munidos com o escudo da fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos estar prontos, porque você que está aqui não está imune a receber uma flechada do inimigo. Ele está todo o tempo contra nós. E somente com o escudo da fé, pela graça do Senhor, inutilizaremos o dardo inflamado que o maligno lança contra nós. E ainda o texto continua, no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A primeira coisa, tomai, pois, o escudo, o capacete, melhor dizendo, da salvação, que protege a nossa mente, a nossa cabeça. Não adianta você estar todo pronto aqui, e se você tomar um golpe na sua cabeça, nenhum soldado permanece de pé. É necessário ter cuidado, e eles entendiam na batalha o quão importante era estar protegido. E o texto está nos indicando isso. Onde está a nossa mente, a nossa cabeça, imersa na Santa Escritura e na Palavra de Deus e a salvação que nos protege. Irmãos, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E na sequência ele está dizendo que então nós temos uma espada como uma arma de ataque, de avanço. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E é interessante que aparece em outro texto da Escritura uma menção à Palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, mais cortante, profunda, que pode penetrar o mais profundo do nosso ser. A Palavra de Deus é a arma a qual utilizamos para avançar. Nós lutamos com as armas de Deus, ou as armas da fé, como o cântico que cantamos aqui nesta noite falou. A palavra de Deus, irmãos, é a arma da igreja. Alguém brincou um dia aqui que a palavra, aqui é a espada do cristão, e tinha alguém com o celular e falou, você está vindo sem espada, mas está de canivetinho, como se fosse uma miniatura. Mas é bem verdade que não é o tamanho da sua Bíblia, mas o conteúdo da palavra de Deus que está no seu coração, na sua vida. Nós precisamos, irmãos, amar a palavra de Deus. Nós não avançamos em argumentos nossos. Nós não lutamos, irmãos, com nossas armas. A igreja não avança porque ela se tornou influente, conhecida, famosa, porque ela é forte nas redes sociais, porque ela tem dinheiro, recurso, oportunidade. Não, irmãos. Nós avançamos no poder do Senhor e a nossa arma de avanço e de batalha, a espada que nós empunhamos é a palavra de Deus. É esse evangelho que nós anunciamos, que transforma, como disse aqui, que chama os homens ao arrependimento, que transforma vidas. É pela palavra que os cativos são libertos. A palavra é poderosa, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Moisés quis libertar os israelitas com a espada carnal e fracassou, mas quando ele usou a espada do Espírito, o povo foi liberto. Pedro quis defender a Cristo com a sua espada, lembra? Cortou a orelha do soldado, fracassou. Mas quando ele pregou a palavra de Deus, o Senhor transformou vidas no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, irmãos, é a ferramenta do Espírito. É o Espírito Santo falando, trazendo pecadores aos pés de Cristo. Cristo venceu no deserto usando que ferramenta, irmãos? A palavra de Deus.
mas também está escrito. As viagens de Paulo pregando o evangelho, plantando igrejas, arrancando vidas do poder de Satanás, é uma descrição eloquente de como ele usou a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer mais a Bíblia, nós precisamos amar a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia. Há quanto tempo você é cristão? Pense rapidamente comigo. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia toda? Se a Bíblia é Deus falando conosco, e nós assim cremos, é a revelação especial de Deus, é Deus comunicando aos seus. Por que tamanha negligência com a Escritura? Deixe-me perguntar mais. Como está a sua leitura diária da palavra de Deus? O quanto você tem demonstrado apreço pela Escritura, pela Santa Palavra? A palavra de Deus vai nos afastar do pecado. Mas se você está longe da Bíblia, deixe-me dizer, o pecado tem te afastado dela. Nós temos disposição para tantas coisas, nossa carne ama o entretenimento. Novelas, séries, filmes, jogos e afins. E nós passamos a semana e com uma desculpa esfarrapada falamos, oh Deus, foi tão corrida essa semana que eu nem consegui ler a minha Bíblia. É porque você não tem dado o devido valor à santa palavra de Deus. Nós não lutamos, senão com a palavra de Deus, com a nossa espada, ou com a espada do Espírito. Muitos de nós cantou aqui, durante o culto, que deseja mais de Deus, servi-lo, adorá-lo, amá-lo, ser edificado nele, mas passou a semana inteira longe da Bíblia. Deixe-me dizer a você, se isso é verdade, o nosso canto foi fingido. A nossa canção não tem valor, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Não tem como a gente dizer, nós queremos mais do Senhor, Senhor, nós queremos te conhecer mais, nós te almejamos mais, mas você está longe da Bíblia. Talvez o que você queira dizer é que quer uma experiência mística, banal e talvez carnal. Mas a verdadeira espiritualidade, nós encontramos e conhecemos Deus pela palavra. Irmãos, a geração que nós estamos vivendo de cristãos tem sido, infelizmente, me desculpe falar, analfabetos de Bíblia. Muitas vezes você está num grupo de jovens, adolescentes, quaisquer que sejam, a gente conta uma história bíblica de um personagem qualquer, a gente percebe olhares, eles não conhecem. Quem foi Jacó? Sei não, foi um homem bom, eu acho. Não sabem. Alguns de nós, eu me lembro, irmãos, na minha conversão, que eu ficava incomodado, porque os crentes conversavam pós-culto, ou em rodas de conversa, eu não sabia quem eram os personagens. E eu tinha vontade de participar da conversa. Precisamos amar a Escritura. É ela que fala do Senhor, a palavra de Deus. Muitas coisas que nós temos visto acontecer na igreja, é porque a gente não examina a Escritura. E o Senhor falou, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Sabe uma canção que virou um mantra gospel, eu quero conhecer Jesus? Que cantava 18 vezes mais repetição? Bíblia, palavra de Deus. Sem a palavra, irmãos, nós seremos fracos na fé. Sem a Escritura, nós não poderemos, irmãos, avançar. A batalha está perdida sem a Escritura. Que sejamos uma igreja que ame a Bíblia, que ensine a Bíblia, que pregue a Bíblia, que cante a Bíblia e que viva a Bíblia. Da mais tenra idade ao mais idoso, que tenhamos apreço pela santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos de fato em guerra. Precisamos batalhar da maneira correta, tomando toda a armadura de Deus, prevalecendo sobre o inimigo, pelo poder e pela graça do eterno Deus, Senhor nosso. Amém? Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos? Eu quero convidar você para que ore nesse momento, pedindo a Deus força para avançar. Pedindo ao Senhor que abra os seus olhos para que você enxergue batalhas espirituais que por vezes nós ficamos com a visão turva, embotada e não percebemos. Me ocorre agora o servo de Eliseu,
que está atemorizado pelo exército sírio que o cerca. E Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos do moço. E quando os olhos daquele rapaz lhe são abertos, ele percebe o grande exército do Senhor que estava com ele. Há um reino de trevas que atenta, que se coloca contra a igreja. Mas há um general que nos chamou, que é mais poderoso do que tudo isso. E nós avançamos no nome do Senhor. Vamos orar? Pai Santo e Deus Eterno, obrigado por Tua palavra. Obrigado pela instrução que o Senhor traz ao Teu povo. E nós queremos confessar, pedir-lhe perdão, Senhor, porque por vezes brincamos quando deveríamos estar vigilantes e atentos a essa batalha. Esquecemos, Senhor, de quão profundo e sério deve ser a nossa perspectiva e olhar para que o Senhor tem nos chamado. Ó Deus, levanta os nossos olhos a Ti. Abençoe a essa igreja, a esse povo, para que busquemos diante do Senhor o revestimento, o fortalecimento que provém de Ti, que não lutemos carnalmente, que não lutemos com a nossa força, que não busquemos avançar munidos com as nossas estratégias e métodos carnais, mas que o Senhor revista-nos com o Teu poder, que sejamos fortalecidos na força do Senhor para poder avançar. Não nos deixe esquecer que há um inimigo à nossa espreita, que há, ó Deus, um passarinheiro que lança os seus laços, as suas ciladas, que está rugindo como um leão, buscando ocasião contra nós. Preserva-nos, Senhor. Preserva os Teus, guarda a Tua igreja, proteja o Teu povo, seja o Senhor a muralha ao redor de nós, para que inimigo nenhum nos alcance, porque nós também confessamos que se não fosse o Senhor, teríamos sucumbido. Não estaríamos aqui para contar o que temos contado. Se não fosse o Senhor por nós, Deus, onde nós estaríamos? Nos ajude para que entendamos que precisamos desta armadura, desse revestimento, que devemos estar prontos, ó Deus, a esta batalha. Guarda-nos integralmente, ó Deus, e que avancemos no nome do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai. Cada qual sairá aqui para a sua semana de trabalho e lá experimentará tentações, temores e lidará, ó Deus, com as dificuldades e com batalhas, mas na força e no nome do Senhor nós venceremos. Nos ajude, Pai. A Tua igreja é vitoriosa. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. É isso que a Tua palavra nos ensina. Abençoe-nos, Deus. Isso oramos em nome de Cristo. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém.